Boa noite. Boa noite. O poder público vence uma batalha contra o crime organizado. Uma operação em 8 estados une policiais civis, militares, federais e agentes da Receita Federal e do Ministério Público. E revela como o PCC se infiltrou em todos os níveis do setor alcooleiro. Fazendas de canaviais. Usinas produtoras, distribuidores que adulteram etanol. E fintechs que lavam o dinheiro obtido pela facção. Novas normas facilitam a recuperação de dinheiro roubado em golpes com Pix. Parentes de desaparecidos políticos na ditadura militar recebem novos atestados de óbito. A Rússia realiza um ataque massivo com drones na capital ucraniana. Bia Haddad vence a segunda partida no Aberto dos Estados Unidos. O Jornal Nacional está começando. A Receita Federal, o Ministério Público e policiais civis, militares e federais apresentaram hoje ao país resultados concretos da união de esforços no combate ao crime organizado e revelaram aos brasileiros como facções como o PCC se infiltraram pela força em todos os setores da economia brasileira, na agricultura, na indústria, no comércio e no setor financeiro. Essa edição começa com a ação de mais de 1.000 agentes públicos logo cedo em 8 estados da federação. Ainda era madrugada quando parte da Força Tarefa se reuniu no prédio da Rota, da Polícia Militar, na capital paulista. No grupo, Ministério Público de São Paulo, policiais federais, civis e militares, Ministério Público Federal, Receita Federal, Agência Nacional do Petróleo, Secretaria da Fazenda e Planejamento e Procuradoria-Geral de São Paulo. A Operação Carbono Oculto mobilizou 1.400 agentes em 8 estados, que cumpriram 348 mandados de busca e apreensão. Eles apreenderam computadores e pastas com documentos na zona oeste do Rio de Janeiro, em empresas de armazenagem e distribuição de combustíveis do polo de Senador Canedo, região metropolitana de Goiânia, e no interior de São Paulo. Eu compreendo que hoje é o dia da maior ação do poder público brasileiro. Não apenas por conta dos valores envolvidos, só nessa operação aqui nós estamos falando aí de mais de 50 bilhões de reais que foram movimentados pelo crime organizado, não apenas pela complexidade, mas principalmente por conta da cooperação entre os órgãos de Estado. Outras 2 operações da Polícia Federal aconteciam ao mesmo tempo. Na Quasar, os agentes cumpriram 12 mandados de busca e apreensão. Na Operação Tank, outros 42. No Paraná, no interior de São Paulo e no Rio de Janeiro. 6 pessoas foram presas. Outras 8 estão foragidas. Entre os foragidos estão Mohammad Hussein Murad, conhecido como João, Primo ou Jumbo, e Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco. A Polícia Federal considera os 2 os chefes do esquema. Os alvos nas 3 operações foram pessoas físicas e empresas envolvidas em fraudes e em lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. As investigações revelaram que, para encobrir o esquema criminoso, o PCC se infiltrou até num dos centros financeiros mais importantes do país, aqui na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. Policiais apreenderam documentos, computadores de empresas, fintechs e fundos de investimentos em escritórios da região. As investigações apontam que, por meio das empresas, o PCC conseguia camuflar a origem e o destino do dinheiro. Entre os crimes investigados estão adulteração de combustíveis, lavagem de dinheiro e sonegação de impostos. Desde o fim da década de 1970, os brasileiros se habituaram ao uso do etanol como combustível. Em meio século de história, o álcool alimentou uma cadeia enorme de empregos e empresas. Esse mercado gigantesco despertou a cobiça do crime organizado, que se infiltrou em todas as etapas da cadeia de produção, inclusive com a adulteração da qualidade do produto. O esquema descoberto pela investigação começava com a importação via Porto de Paranaguá, no Paraná, de 2 produtos estratégicos: a nafta, um derivado do petróleo, e o metanol,
um composto químico usado em tintas e plásticos. Oficialmente, essa importação tinha como destino a indústria química e os fabricantes de biocombustíveis. Mas, na prática, os carregamentos eram usados para batizar gasolina e etanol, o que é ilegal. Fiscais da Agência Nacional do Petróleo fotografaram, em junho deste ano, esse caminhão-tanque carregado de metanol. O caminhão ficou 3 dias estacionado na zona leste de São Paulo. Pouco antes de voltar a circular, a placa que identificava o carregamento de metanol foi substituída por outra, usada no transporte de etanol, o álcool vendido nos postos de combustíveis. Só naquela noite, segundo a ANP, o caminhão descarregou o produto em 4 postos de combustíveis de São Paulo. Os investigadores afirmam que este flagrante exemplifica como o grupo criminoso usava o metanol para adulterar a gasolina e o etanol vendidos em postos pelo país. O prejuízo para o consumidor é imediato. Além de pagar por um produto e levar outro, o metanol ainda danifica o motor do carro. O metanol é um solvente químico extremamente tóxico, extremamente perigoso, que tem restrição na ANP para conter apenas 0,5% em combustíveis, por exemplo, na gasolina. Não obstante, fiscalizações no estado de São Paulo apontam alguns postos com até 90% de metanol, o que é extremamente arriscado para as pessoas, para os veículos, para o meio ambiente. A Receita Federal identificou cerca de 1.200 postos de combustíveis vinculados ao grupo, de bandeira própria e de bandeira branca, que movimentaram mais de 54 bilhões de reais, mas só pagaram 90 milhões de reais em impostos, um indício claro de sonegação. Segundo a Força Tarefa, o combustível era vendido pelo grupo Aster e Copap e transportado por caminhões da G8 Log. Apesar de ser do ramo de transporte, os investigadores afirmam que a G8 Log não tem nenhum caminhão registrado no nome dela e usa empresas em nome de laranjas. Ainda segundo a Força Tarefa, a frota, serviço desse grupo, é de mais de 1.000 caminhões. Quem se apresenta como dono da G8 Log é Mohamed Hussein Murad. Há mais de 10 anos, investigações do Ministério Público de São Paulo colocam o empresário como chefe do esquema de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e adulteração de combustíveis. O crime organizado se apoderou de propriedades em cada etapa do setor do etanol. Fazendas produtoras de cana-de-açúcar, usinas fabricantes de álcool, distribuidores de combustível. Em muitos casos, as compras foram mediante ameaças e a preços menores do que os valores reais. O PCC se aproveitou da crise das usinas de etanol no interior de São Paulo na década passada para se infiltrar nesse mercado. Segundo a PF, o PCC usou laranjas para colocar dinheiro nessas empresas. Mas o Jornal Nacional apurou que no setor de cana e açúcar têm sido comuns os relatos de que a facção ameaça os proprietários para que vendam usinas e terras. No ano passado, a polícia prendeu 6 suspeitos de iniciar incêndios criminosos em plantações de cana. A Força Tarefa afirma que a facção comprou por meio de fundos de investimento ou de laranjas pelo menos 5 usinas. Entre elas, gigantes do setor, mas que o verdadeiro beneficiário era Mohamed Hussein Murad. Mohamed e Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco, são apontados como os chefes da organização criminosa que dominou parte da cadeia de produção de combustíveis. A Força Tarefa afirma que o grupo também coagiu os donos para que vendessem postos de combustíveis, que eles não receberam os valores da negociação e ainda foram ameaçados de morte se fizessem qualquer tipo de cobrança. Segundo a PF, Mohamed Hussein Murad também está ligado a controladores de um dos terminais no Porto de Paranaguá, no Paraná. A Receita Federal identificou que o grupo adquiriu vários bens de luxo ao longo dos últimos anos, como 6 fazendas no interior de São Paulo, avaliadas em 31 milhões de reais, e uma casa em Trancoso, na Bahia, comprada por 13 milhões. É claro que a gente precisa prender essas pessoas, é óbvio que a gente tem que estar em portos, aeroportos, fronteiras, apreendendo drogas. Mas o que realmente vai nos fazer atingir o coração
desse sistema criminoso é o sufocamento financeiro. Portanto, a importância de a gente trabalhar no rastreamento do esquema financeiro de todo esse grupo organizado. É isso, os mesmos criminosos que sonegam bilhões de reais em impostos precisam lavar esse dinheiro, dar aparência legal a essa fortuna. Isso foi possível com um tratamento diferenciado que a legislação dá aos bancos e às fintechs. Segundo os investigadores, o PCC usava a fintech BK Bank para operar o dinheiro ilícito e recorria às chamadas contas bolsão. Nesse tipo de conta, a fintech não precisa informar às autoridades o nome dos clientes e os valores que eles movimentam. Conta bolsão é um problema, porque a fintech atua com os diversos clientes. Ela tem uma conta numa instituição financeira, num banco comercial, como nós conhecemos, mais tradicional. Essa conta não identifica cada cliente. E ao não identificar cada cliente, torna o percurso do dinheiro mais complexo de ser provado. O dinheiro dos postos de combustíveis ia direto para essas contas bolsão. Para vocês terem uma ideia, foi identificado também o uso daquelas maquininhas, né, de pagamento eletrônico. Da maquininha que você vai lá no posto e faz o seu pagamento, vai direto para a conta bolsão da fintech. De acordo com a Receita Federal, no período de 5 anos, só no BK Bank, os bandidos movimentaram 46 bilhões de reais. A Força Tarefa também descobriu que a maior parte do dinheiro era investida em ao menos 40 fundos de investimento. A maioria dos fundos era administrada pela REAG, uma das maiores gestoras do país, listada inclusive na Bolsa de Valores de São Paulo. Segundo a investigação, essas aplicações em fundos reuniam 30 bilhões de reais. A REAG foi alvo de busca e apreensão. O MP de São Paulo pediu explicações ao Banco Genial, administrador de um fundo que movimentou 100 milhões de reais. Diferentemente das fintechs, os fundos têm a obrigação de informar às autoridades sobre operações financeiras suspeitas. Dados da Receita Federal apontam que, como todo esquema fraudulento, a organização criminosa sonegou mais de 8 bilhões em impostos. É um esquema de lavagem de dinheiro que, infelizmente, pode ser utilizado, entre aspas, aqui estaria disponível para quem quisesse utilizar como sonegador, traficante, enfim, toda sorte de criminoso que pudesse utilizar, quisesse, enfim, infelizmente, utilizar esse fundo. Entidades do setor do álcool declararam apoio irrestrito às operações contra a atuação do crime organizado. A REAG Investimentos afirma que atuou como prestadora de serviços de fundos citados na operação e que nunca se envolveu nas atividades econômicas dos clientes. O Banco Genial informou que o fundo suspeito de irregularidades foi estruturado por outros prestadores de serviço e transferido à instituição em 2024, após as devidas diligências. Afirmou também que não recebeu qualquer notificação oficial sobre a investigação e que, ao tomar conhecimento pela imprensa, renunciou à prestação de serviços ao fundo. A usina do grupo Virgolino de Oliveira declarou que está colaborando com as autoridades. Nós não recebemos resposta do BK Bank, do grupo Aster, da PAP, da G8 Log, da usina Itajobi e da defesa de Mohamed Murad. E não conseguimos localizar a defesa de Roberto Augusto Leme da Silva. O governo federal anunciou que amanhã, sexta-feira, vai incluir as fintechs na legislação que rege os bancos. Em Brasília, autoridades deram mais detalhes sobre as falhas que permitem a lavagem de dinheiro. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o governo federal vai ampliar a fiscalização das chamadas fintechs, empresas que usam a tecnologia para oferecer serviços financeiros de forma mais simples e rápida. As fintechs terão tratamento de banco, ou seja, elas terão que prestar os mesmos esclarecimentos sobre movimentação financeira, sobretudo essas completamente inusuais, né? E nós vamos poder, a partir daí, destrinchar outros esquemas de lavagem de dinheiro com muito mais rapidez. De acordo com a nova instrução normativa da Receita Federal, as instituições de pagamento estarão sujeitas às mesmas normas e obrigações
todas as instituições do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de Pagamentos Brasileiros, e que a representação sobre indícios de crimes deverá ser feita por um auditor fiscal no prazo de 10 dias após a identificação da movimentação financeira suspeita. Com a mudança da norma, as fintechs não poderão mais ocultar os nomes de pessoas ou empresas que fazem as transações financeiras. Segundo a Receita Federal, a regulação corrige um vácuo de 20 anos entre normas mais flexíveis para as fintechs e as regras do sistema financeiro tradicional. A mudança é bem vista pela federação que representa os bancos. Isso iguala a regra de competição e permite que o cliente final tenha, na verdade, as melhores condições de preço e os melhores serviços, e o Estado consiga, então, resolver todo o problema de recolhimento, de cumprimento de obrigações fiscais e prevenção à lavagem de dinheiro. A seguir, o encolhimento da população em quase 40% dos municípios brasileiros. O que muda para facilitar a recuperação de dinheiro roubado em golpes com o Pix? O IBGE anunciou hoje números sobre os municípios brasileiros. 1 em cada 3 tem menos habitantes esse ano do que tinha no ano passado. Devagarinho. A população brasileira avança num ritmo mais tímido. Agora somos 213 milhões e 400 mil habitantes, um aumento de apenas 0,39% em relação ao ano passado. O que estamos vendo no Brasil é um crescimento cada vez menor devido à queda do número de nascimentos, mesmo se você considerar que as pessoas estão vivendo por mais tempo, né, com uma maior longevidade, uma maior esperança de vida. As 27 capitais concentram quase um quarto da população total do país. Boa Vista, em Roraima, foi a que ganhou proporcionalmente mais moradores. A explicação vem do fenômeno migratório. Venezuelanos fugiram para Boa Vista em razão da instabilidade política e econômica no país deles. A esperança de uma vida melhor é a principal razão para atravessar a fronteira. Dona Arodes pediu ajuda para reencontrar a família que está em Santa Catarina. Reunificação familiar. Em Santa Catarina não chegam apenas imigrantes. A capital, Florianópolis, registrou a segunda maior taxa de crescimento. Muitos brasileiros decidiram se mudar para lá. O Matheus é um deles. Eu mudei por oportunidade de trabalho e estou aqui para tentar também sair um pouco da loucura que era São Paulo, né? Segurança que também está um pouco precária lá, trânsito, a qualidade de vida também. As cidades mais populosas do país, São Paulo e Rio de Janeiro, cresceram menos de 1% do ano passado para cá. E esse aumento de menos de 1% faz parte hoje do perfil da maioria dos municípios brasileiros. E o IBGE não fala somente em crescimento muito modesto. A população encolheu em quase 40% dos municípios. A tendência é crescer cada vez menos, os pequenos vão diminuir de tamanho. E aí, como é que o gestor tem que estar atento para a alocação de recurso? Né, assim, vamos construir mais escola, vamos construir mais hospital, e que tipo de hospital, e que tipo de escola. O gestor deveria ficar atento, sim, para bem atender essa população. O Banco Central anunciou mudanças para ajudar a recuperar dinheiro roubado em fraudes com o Pix. Pix é acessível, fácil e rápido. O meio de pagamento mais usado no país. Só no ano passado movimentou 26 trilhões e meio de reais. O Banco Central também registra cerca de 400 mil fraudes por mês via Pix. Antônia achou que estava emprestando dinheiro para a vizinha, mas era um golpista que havia clonado o celular dela para pedir um Pix. Antônia perdeu mais de 500 reais. O banco retornou depois de 3 dias dizendo que não teria nenhuma responsabilidade sobre o fato, uma vez que seria de responsabilidade minha, porque o celular era meu, o
o aplicativo e eu usei a minha senha, né, à vontade, né. O MED, Mecanismo Especial de Devolução, é a ferramenta disponível para recuperar valores. É acionado quando o cliente informa ao banco que caiu num golpe. O que acontece hoje é o bloqueio na conta de quem recebeu. O problema é que os bandidos são rápidos. Em geral, distribuem o dinheiro roubado em várias contas e em outros bancos. Isso deve mudar a partir de outubro. Os bancos terão que criar um botão na área do Pix para o comunicado ser mais rápido. Os testes para o rastreio do dinheiro começam em novembro. A ferramenta passa a ser obrigatória a partir de fevereiro do ano que vem. Uma vez declarada a fraude, o sistema vai identificar e bloquear todas as contas usadas pelos golpistas. Segundo o Banco Central, o prazo para devolução do dinheiro será de 11 dias a partir da contestação. Quando você a contesta, a instituição vai te perguntar como ocorreu essa fraude. E você vai ter a oportunidade de dizer que foi por coerção, foi por acesso indevido à sua conta, foi um golpe. Feita essa comunicação, a instituição imediatamente bloqueia os recursos. Alguém se passou pelo advogado de Luiz com a notícia que ele iria receber indenização. Era golpe. Quero receber, espero receber o meu dinheiro de volta, né? Porque cair no golpe, um trabalhador igual eu, acho que fica meio complicado, né? A polícia de São Paulo transferiu hoje para uma penitenciária de João Pessoa, Ítalo Santos e o marido, Israel Vicente. Eles foram presos há 13 dias por tráfico humano e exploração sexual infantil, depois das revelações de um vídeo publicado pelo influenciador Felca. Por falta de acordo entre os partidos, a Câmara suspendeu a votação de uma proposta de emenda constitucional polêmica. A PEC da blindagem impede a investigação de senadores e de deputados sem uma autorização prévia do Congresso. Logo cedo, o deputado Baleia Rossi, presidente do MDB, anunciou que era contra qualquer tipo de blindagem para parlamentares e mudanças no foro. O líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, que até ontem defendeu a PEC, hoje recuou. Não será mais prioridade do PL, essa PEC. Se algum outro partido quiser, nós vamos ser coadjuvantes, não seremos mais protagonistas nessa PEC. Porque eu acho que alguns partidos e alguns colegas, que isso é um benefício para os 513 deputados e 81 senadores, preferem se acovardar. O líder do PT, deputado Lidimberg Farias, defendeu que a proposta fosse descartada definitivamente. Porque se ela fosse aprovada, o deputado não podia nem ser investigado. Para abrir um inquérito, tinha que ser aprovado aqui dentro. Você podia suspender qualquer investigação. E isso sem controle judicial. Era algo inacreditável. Era um texto tão ruim que eu acho que ele foi enterrado. A ideia da blindagem foi ressuscitada durante o motim dos parlamentares no início de agosto, quando um grupo de senadores e deputados ocupou as mesas do Senado e da Câmara, impedindo os trabalhos. Para desocupar as mesas, os deputados retomaram, entre outros, um texto de 2021, que aumentava a proteção de parlamentares contra ações na Justiça. O texto do relator, deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos, chegou a ser mostrado a ministros do Supremo Tribunal Federal, que alertaram que o texto era inconstitucional. Ontem à noite foi discutido pelos líderes de partidos da Câmara. Não houve consenso. Um outro texto chegou a ser apresentado e também foi criticado. E o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, que queria votar a PEC ontem mesmo, foi obrigado a desistir. Hoje o Mota esteve na Câmara, mas não tocou no assunto. O texto apresentado aos parlamentares previa, por exemplo, que o recebimento de denúncia ou a condenação criminal de deputados e senadores precisaria do voto de 2/3 do Supremo Tribunal Federal. Os membros do Congresso não poderiam ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, e pelo voto de 2/3 do Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, os autos seriam remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto secreto
a maioria de seus membros resolvesse sobre a prisão. Levantamento do G1 mostra que de 1988 a 2001, quando deputados e senadores só podiam ser processados criminalmente com autorização prévia de Câmara e Senado, o Congresso impediu 253 processos contra parlamentares e autorizou apenas um. Associações da sociedade civil criticaram a PEC e consideraram que ela representaria um grave retrocesso para a democracia brasileira. A seguir, parentes de desaparecidos políticos na ditadura militar recebem novos atestados de óbito. A Rússia realiza um ataque massivo com drones na capital ucraniana. Uma cerimônia em Belo Horizonte reuniu parentes de vítimas de um dos períodos mais sombrios da nossa história. Os troncos dispostos sobre o gramado do campus da Universidade Federal de Minas Gerais formam um monumento em homenagem a estudantes mortos pela ditadura militar. Entre os nomes, agora reconhecidos oficialmente, está o de Gildo Macedo Lacerda, líder estudantil, casado com a jornalista aposentada Mariluce Moura. Só hoje ela recebeu o atestado de óbito corrigido, que substitui a causa natural registrada anteriormente pela verdadeira. Morte violenta provocada pelo Estado durante o regime militar. A mudança atende a uma determinação do Conselho Nacional de Justiça. Representa algo como quase espécie de pedido de desculpas do Estado por um longo silêncio sobre um crime de Estado. Gildo Macedo Lacerda foi preso e morto em 1973. A Tessa, filha de Mariluce e Gildo, não conheceu o pai. Eu me sinto finalmente acolhida numa dor com a qual eu nasci. Essa situação de um luto que não é possível ser feito, porque não temos um corpo para velar. Parentes de 22 vítimas da ditadura receberam hoje as primeiras certidões de óbito retificadas, que apontam o Estado brasileiro como responsável. A solenidade aconteceu aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Yara é filha de Raimundo Gonçalves Figueiredo, preso e morto em 1971. Ela também recebeu o documento. É uma reparação histórica, né? O atestado que eu consegui obter aos 27 anos, quando eu estava com 27 anos, era um atestado apenas de desaparecido político, que é bem estranho, né? O golpe de Estado instaurou a ditadura militar no Brasil em 1964 e durou até 1985. 434 famílias de mortos e desaparecidos durante o período vão receber os atestados corrigidos. A gente está dando um ato de dignidade para famílias que passaram anos, décadas, sem saber o que aconteceu com seus familiares. Agora o Estado reconhece e diz, a gente entrega um documento efetivamente dizendo o que aconteceu. A Justiça da Itália manteve a prisão da deputada federal Carla Zambelli, do PL, enquanto o pedido de extradição dela para o Brasil é analisado. A Corte de Apelação em Roma considerou que existe um grau máximo de risco de fuga. A defesa vai recorrer. Zambelli foi presa há um mês. Ela foi condenada a 10 anos de prisão por invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça e a 5 anos e 3 meses por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma. O Ministério das Relações Exteriores encaminhou uma consulta à Câmara de Comércio Exterior sobre a intenção de aplicar a lei da reciprocidade econômica contra os Estados Unidos. Amanhã, o Itamaraty vai notificar oficialmente o governo americano. Desde 6 de agosto, os produtos brasileiros, você sabe, passaram a ser taxados em 50% ao entrar nos Estados Unidos. A Camex tem 30 dias para responder a essa consulta do Ministério das Relações Exteriores. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou mais uma instituição americana, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças. A Casa Branca mandou demitir a diretora que defendeu as vacinas. Susan Monari
assumiu o cargo há menos de 30 dias. Na sabatina de confirmação no Senado, ainda em junho, ela afirmou: vacinas salvam vidas. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC, é subordinado ao secretário de Saúde Robert Kennedy Jr., que no passado espalhou mentiras sobre vacinas. Uma das primeiras medidas dele foi demitir todos os 17 integrantes da comissão que aprova o uso de imunizantes nos Estados Unidos. O secretário também cortou $500 milhões para pesquisas sobre vacinas. Hoje, em entrevista à rede de TV americana Fox News, Kennedy Jr. disse que o CDC tem problemas, que algumas pessoas não deviam trabalhar mais nele. A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, confirmou a demissão de Susan Monares, mas o destino dela ainda é incerto. Os advogados da diretora afirmaram que ela vai continuar no cargo. Eles alegaram que Susan foi nomeada por Donald Trump e que, por isso, o presidente precisa demiti-la pessoalmente para removê-la da função. Em nota, a defesa acusou o governo de usar a saúde pública como arma e de colocar a vida de milhões de americanos em risco. O documento afirmou que, quando Susan se recusou a aprovar diretrizes irresponsáveis e sem bases científicas, ela escolheu proteger a população e não servir a interesses políticos. Ontem, no mesmo dia da demissão de Susan Monares, 3 dirigentes do Centro de Controle de Doenças decidiram renunciar. Hoje, segundo a imprensa americana, eles foram escoltados por guardas para fora da sede da instituição. Assim que saíram, eles receberam aplausos dos colegas. Em entrevista à agência de notícias Reuters, os 3 defenderam a diretora demitida, que, segundo eles, queria mais transparência. Demetri Daskalaskis disse: "Eu não poderia continuar meu trabalho em sã consciência sem poder ter certeza de que estamos oferecendo um serviço de alta qualidade para preservar o bem-estar da população." A diretora do Banco Central americano, Lisa Cook, também demitida por Trump, entrou hoje com uma ação na justiça. A defesa alega que a demissão é ilegal e pede uma liminar para garantir a permanência dela no cargo. Os advogados argumentam que Lisa não teve direito de se defender das acusações de fraude feitas por Trump. O presidente está há meses ameaçando a independência do Banco Central e pressionando os diretores para que reduzam a taxa básica de juros. Bombardeios russos mataram 21 pessoas hoje na capital da Ucrânia. Uma madrugada marcada por sirenes, bolas de fogo e explosões. Mesmo sem áudio, essa imagem de Kiev do alto assusta. Em meio aos escombros, um sobrevivente flagrou outra explosão. Ao todo foram quase 600 drones e 31 mísseis. A maioria foi interceptada, mas 7 bairros da capital ucraniana tiveram prédios e casas destruídos ou danificados. Foi o caso de escritórios da União Europeia e do Reino Unido, que convocaram diplomatas russos para esclarecimentos. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou a Rússia de escolher munição em vez de negociação. Mas, segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a Rússia segue sim interessada em negociar para atingir os objetivos por meios políticos e diplomáticos. A ONU frisou que ataques contra civis e infraestruturas civis violam o direito internacional humanitário e são inaceitáveis. Líderes de potências europeias em peso também condenaram a Rússia. O presidente da Comissão Europeia foi um lembrete sombrio de que a Rússia não vai parar de aterrorizar a Ucrânia, matando civis às cegas e até mesmo mirando o bloco. O francês Emmanuel Macron classificou os ataques como insensatos e cruéis.
O alemão Friedrich Merz denunciou uma falta de escrúpulos. E o britânico Keir Starmer acusou Vladimir Putin de matar crianças e sabotar as esperanças de paz. A porta-voz da Casa Branca contra Trump não ficou feliz com a notícia, mas também não ficou surpreso. A seguir, Bia Haddad vence a segunda partida no Aberto dos Estados Unidos. Morreu no Rio de Janeiro, aos 84 anos, a locutora Iris Lettieri, uma das vozes mais conhecidas do Brasil pelos trabalhos na televisão e também no Aeroporto Internacional do Rio. Atenção passageiros com destino a São Paulo. Embarque, portão 4. A voz aveludada amenizou por décadas o frenesi de chegadas e partidas em aeroportos como o Galeão, no Rio de Janeiro, e Guarulhos, em São Paulo. Voo 752 para Paris, Roma, Londres. Voo 752 para Paris, Roma. Aí disseram, essa aí, é essa que a gente quer. Perguntei por quê. Eles queriam tão suave, tão... Disseram, não, eles é porque existem pessoas que têm medo de voar. E esse timbre que você colocou, a calma é relaxante. Gravava também em francês, italiano, espanhol e inglês, sem falar nenhum desses idiomas. Flight 721 to Paris, London and Rome. Now boarding gate 1. Tá bom? Iris Lettieri começou a carreira na rádio no fim da década de 1950. Como jornalista, apresentou a edição da tarde do primeiro telejornal da Rede Globo, o Teleglobo. Deixou também a marca em telejornais da TV Tupi e em programas da TV Manchete. A eterna voz dos aeroportos silenciou 2 dias depois de completar 84 anos. Iris Lettieri tinha recebido alta do hospital ontem após uma internação por complicações da diabetes. Já em casa, na zona sul do Rio, teve um infarto fulminante hoje, no começo da tarde. É como perder o conforto de voz amiga entre as idas e vindas da vida. Fala Amapá, como é que fala? Eu acho tão lindo. Amapá. Ah, não, é perfeito, parabéns. A eterna voz dos aeroportos. Vamos ver como fica o tempo amanhã em todo o Brasil? Eliana, boa noite. Boa noite, Renata, Bonner, e boa noite para você. Amanhã tem previsão de temporal de São Paulo ao litoral paulista e de Campinas, no interior do estado, ao Vale do Paraíba. No Rio de Janeiro, de Paraty até a região serrana e no sul de Minas Gerais. A chuva pode provocar alagamentos e há risco de granizo, raio e vento. Na capital paulista estão previstos 30 milímetros de chuva. É bastante. E tem possibilidade de chover mais em São Sebastião, no litoral de São Paulo, e em Teresópolis, na Serra do Rio. Na cidade do Rio, 20 milímetros, também é chuva forte. E esfria em São Paulo, máxima de 21 graus. Em São Sebastião e Teresópolis, 22. No Rio, 28. Nessas outras capitais, pancadas de chuva com temperaturas de 27 graus em Vitória, Maceió e João Pessoa, 29 em Salvador e no Recife, 31 em Belém, 32 em Boa Vista e 33 graus em Macapá e Manaus. Esquenta mais em Rio Branco, Porto Velho, Palmas e Teresina, de 35 a 36 graus. O calorão tem a ver com o sol e o ar seco. A umidade fica baixa também no Distrito Federal e em Goiânia. E os índices podem cair bastante até Mato Grosso do Sul, norte do Paraná, oeste e norte de São Paulo. Áreas têm chance de chover um pouco à tarde. O que não acontece em Cuiabá, com 38 graus. A mínima de lá é mais do que a máxima de Curitiba, 20 graus. No Rio Grande do Sul, o aviso é de vento forte, principalmente na faixa escura, no litoral. Em Bagé, na fronteira com o Uruguai, e em Uruguaiana, perto da Argentina, rajadas de 50 km por hora. E em Rio Grande, no sul gaúcho, também em Porto Alegre, ventos mais fortes ainda. Renata e Bonner. Obrigado, até amanhã, Eliana.
A tenista Bia Haddad avançou para a terceira fase do Aberto dos Estados Unidos. Último ponto. Bola para fora da adversária, braços para o alto e vibração da torcida brasileira. O principal é a luta interna, é a consciência. Eu sei o quão duro eu estou trabalhando, o meu time está trabalhando. Uma coisa eu tenho certeza é que eu vou colocar mais foto no meu álbum. A foto de hoje, em mais uma vitória em Grandes Lãs, ficou bonita. Haddad vai enfrentar uma tenista experiente e que já esteve entre as melhores do mundo. A grega Maria Sakkari, atualmente número 64 do ranking. As duas já se enfrentaram 4 vezes, com 4 vitórias da Bia. A organização teve trabalho para tirar a Bia da quadra. A empolgação não é só pela vitória, mas também pelo sorriso. Estou feliz com a vitória, estou motivada, boas sensações e estamos vivos no torneio. E ela tem que descansar, porque amanhã a Bia volta para a quadra. Ela vai estrear num torneio de duplas femininas ao lado da alemã Laura Siegemund. O Sport TV 3 transmite o Aberto de Tênis dos Estados Unidos. O Jornal da Globo é depois de This Is Us. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Jornal Nacional.